Presidente da Câmara, senhores vereadores, caros deputados e público presente. A informação escrita deste curto período remete-nos para uma mesma conclusão que nos tem acompanhado desde o início do mandato, ao contrário do que se fez aqui crer, que é o cumprimento de um projeto e de um programa que o PS propôs em absoluto contraciclo em relação a este Governo e agora, sim senhor, com o nosso novo Presidente, exatamente com o mesmo dinamismo e capacidade de transformação da cidade que tínhamos antes. O programa a que se propôs o de uma cidade com investimento nas pessoas, numa cidade empreendedora internacionalizada, que atrai aos mais qualificados, uma cidade que abre oportunidades ao invés de as fechar, que valoriza a interculturalidade, que quer receber nas suas fronteiras ao invés de incentivar que alguns partam e que aposta numa variedade cultural intensa, onde a requalificação urbana está ao serviço da preservação do património e da sua memória. O cumprimento de uma boa política que entende que o investimento público está ao serviço do cidadão e está presente na atividade da Câmara, que não só não abandonou, como apostou nas indústrias criativas, como foi aqui falado, e na criatividade em Lisboa, que vê na aposta de mais competências na escola, como o desporto escolar, uma aposta que vale a pena, que celebra a diferença e a igualdade como direitos inalienáveis, que quer alcançar a excelência internacional em diversos domínios, com uma oportunidade para valorizar os nossos recursos, e em particular o Rio, e não esqueçamos uma cidade onde descentralização representa mais políticas públicas, proximidade e responsabilização de quem decide. Uma cidade onde se decide, com um Presidente forte que se faz ouvir para além da esfera da cidade, em defesa do interesse público dos lisboetas, onde não há medo de fazer escolhas políticas nas prioridades de investimento porque se acredita na gestão pública, como é o caso dos transportes, da firme oposição da Câmara em relação à concessão dos transportes públicos por causa dos custos que tem para a mobilidade, por privilegiar o transporte individual e não coletivo, as dificuldades que acrescerá às famílias. Tem sido muito clara a escolha política e decisão da Câmara nesta matéria. Nestes curtos meses vemos uma cidade que abre novos espaços culturais, ao mesmo tempo que valoriza o espaço da tradição, como foi aqui dito em relação às marchas, que é rigorosa e inteligente com a gestão do dinheiro público, sem ser cega aos direitos sociais de todos, uma Lisboa onde é possível dinamizar a economia e um espírito empreendedor da iniciativa privada e das novas ideias, mas ao mesmo tempo que se promove solidariedade social e coesão, quando tantos nos fazem crer que isso não é possível, e em particular nos partidos que sustentam a maioria que temos no Governo. Por isso, nos últimos meses, o PS destaca 3 eixos. Uma cidade da requalificação urbana e da valorização da cultura, uma Lisboa empreendedora e uma cidade que é inclusiva e intercultural, coisa que mereceu menos atenção das bancadas dos senhores deputados. Sobre a aposta na reabilitação urbana, mas ao serviço das pessoas, o PS quer destacar a intervenção na Vila Dias, em que vemos presente um paradigma de responsabilização dos vários atores, e em particular em relação aos proprietários, e onde é verdade que demorámos tempo, mas outros partidos tentaram fazer alguma coisa em relação à falta de condições de habitação condigna, e foi o PS na Junta e na Câmara que conseguiu agora fazer uma intervenção, finalmente. A requalificação e recuperação urbana da Câmara está também ao serviço da preservação do património, da valorização da diversidade cultural da cidade. O Sr. Presidente da Câmara falou aqui da inauguração dos terraços do Carmo, do elevador de Santa Luzia, acrescentar apenas que a revitalização da Baixa e a valorização do nosso património arquitetónico, devido ao acesso do elevador de Santa Luzia, também à Alfama, foi também um acréscimo de mobilidade e de acessibilidade na nossa cidade, com a ligação ao coração da Alfama. Este património histórico valorizado não cumpre apenas um objetivo de ter uma Lisboa acessível, é obviamente também um incentivo ao turismo e, portanto, à capacidade competitiva de Lisboa com outros destinos turísticos, e também contribui para qualquer candidatura a património mundial que Lisboa realize. Destacar, obviamente, também a inauguração do Museu do Aljube, Resistência e Liberdade, que de facto vai ser um dos edificados e talvez um dos espaços mais importantes, de facto, para a celebração da memória coletiva da nossa história política, como aqui já foi falado. Da cidade da cultura passamos para a cidade também do desporto. O PS quer dar também uma palavra sobre um encerramento das Olimpíadas. Pela cidade ter apostado no desporto e dessa forma também congratular as freguesias, todos os atores desportivos e agrupamentos escolares e que se envolveram neste grande projeto com o desporto e que valorizou claramente uma prática desportiva, mas também de cidadania. A Evolution Race, obviamente, também não poderíamos deixar de parte. E como já aqui foi falado pelo Sr. Presidente, destacar de facto o empenho da Câmara, que está presente no nosso programa para a cidade de Lisboa, desde sempre, de destacar o Tejo na fachada atlântica como capital do mar,
e porque falava há pouco de uma cidade internacionalizada e empreendedora, este é sem dúvida um dos melhores exemplos de empenho da Câmara nesse esforço. O segundo eixo de uma cidade empreendedora tem vindo a ser uma das grandes marcas deste Executivo, mas é claramente também agora uma marca do Presidente Fernando Medina, daí também a referência da presença do Presidente Fernando Medina no que diz respeito aos avanços da cidade no empreendedorismo. Semana do empreendedorismo, obviamente, de destacar, mas nós queremos, exatamente como fez o Sr. Presidente da Câmara, para além de evocar a abertura do novo espaço de incubação da Startup Lisboa, destacar a primeira incubadora de indústrias criativas e culturais para áreas que vão desde a música, a artes e ofícios, à gastronomia, às vezes mais esquecidos, na moraria. É importante referir que a aposta no empreendedorismo, na criatividade, na cultura, ao contrário do que foi aqui dito, que não existe uma estratégia de reinvestimento e de apoio ao emprego, em particular da minha geração, é também uma aposta no emprego, a aposta na criatividade, na cultura, no empreendedorismo, através de inovação. E por isso representam também uma parte de uma prioridade de investimento do município, de suporte da capacidade, de uma questão muito importante que aqui pouco foi falada, que é de resiliência e combate à crise, que é fundamental como parte de uma estratégia para um desenvolvimento e revitalização da economia da cidade. Portanto, existe, de facto, um projeto de renovação da cidade e de resiliência e também combate a esta crise que a Câmara não esquece. O terceiro eixo, que não é menos importante, é então da valorização de uma cidade inclusiva, que procura a igualdade entre todos e para todos e valoriza a multiculturalidade e interculturalidade na cidade. Eu creio que foi o que o CDS chamou acessório ou apenas a informação escrita sobre as aberturas, as inaugurações e as efemérides. O Partido Socialista discorda. O Partido Socialista entende que o Plano Local de Integração de Imigrantes, que o Fórum Municipal de Interculturalidade a funcionar, que iniciativas de diálogo interreligioso e o assinalar do Dia Internacional da Luta contra a Homofobia não são acessórios, são parte fundamental daquilo que é o trabalho na Câmara e da visão que a Câmara tem para uma agenda de igualdade, que é de facto transversal, ao contrário do que tentou transparecer uma moção do Bloco de Esquerda. E acho que vimos hoje também, e quero assinalar com algum desagrado, que nem em todas as bancadas as questões da igualdade de facto são consensuais para nós e por isso é tão importante ter o Partido Socialista no Executivo e com uma agenda de direitos sociais e na igualdade que de facto impõe uma luta contra qualquer tipo de discriminação. Estes são os três eixos que o PS destaca, como parte de uma informação escrita que revela claramente, como temos afirmado, que existe uma visão de um modelo de governo da cidade que é diferente, é um modelo social, mas é um modelo dinamizador, da economia também, o que está, e quero repetir, completamente a contraciclo deste governo. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. É a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.